Olá, Filipa. Olá, Patrícia. Bem-vinda ao Quando Ela Fala. Obrigada. Queria começar por te perguntar o que é que te levou ao jornalismo e particularmente aos temas de ciência. Sempre adorei escrever, mas depois na altura acabei por ficar um bocadinho confusa entre jornalismo e direito. Depois um bocadinho impulsionada também pelo meu pai, que me disse, olha, sempre gostaste de escrever, vai lá, segue jornalismo, depois se não gostares, podes sempre voltar atrás. Então lá fui para Ciências da Comunicação, neste caso, no Porto, e adorei a licenciatura. E depois acabei então por vir para Lisboa tirar um mestrado em Estudos dos Mídia e do Jornalismo e na FCSH e foi no âmbito também do mestrado que comecei a estagiar no Jornal Público, fiz um estágio curricular, depois acabei por fazer o estágio profissional e fiquei por lá e há cerca de 2, 3 anos surgiu a oportunidade de eu trocar de secção. Eu sempre gostei muito de escrever sobre ciência, na altura quando ainda estava na última hora comecei a fazer assim alguns trabalhos esporádicos para a secção de ciência, realmente interessei-me imenso por ciência e gostava muito de escrever sobre saúde e, portanto, astronomia e acabou por surgir a oportunidade de eu ir para a secção de ciência e estou lá há cerca de 2 ou 3 anos. E ao longo desse percurso, Filipa, que diferenças é que tu tens observado na forma como homens e mulheres se posicionam no contexto da ciência? Sim, eu tenho notado que tem vindo a mudar alguma coisa, não o suficiente, mas tem vindo a mudar alguma coisa. Eu acredito que as mulheres continuam a estar um bocadinho na retaguarda e não gostam tanto da visibilidade e de se expor tanto. Mesmo investigadoras e cientistas é mais difícil, se calhar, exporem-se e terem essa visibilidade e criarem redes de contactos. Porque acabam por ficar um bocadinho mais em segundo plano, digamos assim. Os homens, para eles é mais fácil, acho que é mais fácil Lidarem sim, com a exposição e são eles próprios os primeiros a tomar esse passo. E é também o objetivo do teu livro, não é? Sim. Que lançaste recentemente. Eu queria perguntar-te como é que tu explicarias de forma simples o que é o efeito Matilda e porque é que escolheste, no fundo, este título para o teu livro e porque é que é importante falarmos do efeito Matilda ainda hoje. Sim. Eu na altura, quando, portanto, este livro surgiu de um artigo que foi publicado no Jornal Público. Nós fizemos uma edição especial porque celebrava-se os 50 anos do 25 de Abril e o jornal criou uma edição especial que se chamava Ser Mulher em Liberdade. E, portanto, na secção de ciência nós decidimos fazer um artigo sobre algumas mulheres cientistas que tinham sido esquecidas pela história e cujos nomes não eram muito conhecidos, precisamente porque as suas descobertas tinham sido roubadas ou usurpadas por homens. E realmente explorar este tema da visibilidade das mulheres na ciência. No seguimento da publicação desse artigo, fui convidada pela Leia para escrever um livro sobre o tema e assim que surgiu esse desafio, eu disse logo que o título tinha que ser este, o efeito Matilda. O efeito Matilda é uma expressão que é utilizada para designar o preconceito contra as mulheres na ciência. Esta expressão é inspirada numa sufragista norte-americana que se chamava Matilda e que lutou bastante pelos direitos das mulheres e ela foi, aliás, pelo menos que se saiba, a primeira a escrever um ensaio sobre a mulher como inventora. É quase uma definição do preconceito contra as mulheres na ciência, mas também porque a história da própria Matilda é uma das que eu mais gosto e é uma história que me inspira imenso. Portanto, investigaste várias histórias de mulheres que acabam por estar retratadas no teu livro e que de alguma forma sofreram esse preconceito e acabaram por ver o seu trabalho não reconhecido como deveria. Sim, várias mulheres, além dessa Matilda, portanto, depois abordo a historiadora que criou esta expressão, que se chama Margaret, portanto, foi ela que criou esta expressão do efeito Matilda. Abordo também um bocadinho a história dela e depois várias cientistas
cujos nomes foram um bocadinho esquecidos ou relegados para segundo plano, precisamente pelo simples facto de serem mulheres, isto numa altura em que realmente as mulheres tinham muito poucos direitos, era muito difícil até para as mulheres conseguirem estudar, muitas das universidades não aceitavam mulheres, principalmente em cursos relacionados com ciências, e que realmente lutaram aqui para terem uma educação e para chegarem ao lugar onde chegaram, apesar de não terem a tal visibilidade. Não é? Uma grande parte dos casos são casos antigos, portanto, século XIX, século XX, mas há também casos recentes e que são relegadas para segundo plano e cujas descobertas não são valorizadas, digamos assim, porque são mulheres. Essa era a minha pergunta, era se tu achas que muitos dos casos que são retratados no teu livro seriam possíveis de acontecer hoje e, no fundo, o que é que isso nos diz do sistema? Sim, eu acho que, lá está, alguns dos obstáculos que muitas destas mulheres tiveram que ultrapassar já não são obstáculos Dos dias de hoje. Nomeadamente a questão da educação, essa questão já não se põe. Mas há alguns que sim, que ainda hoje continuam a existir. Por exemplo, esta questão que nós falávamos há pouco, da visibilidade, dos homens estarem sempre à frente. E inevitavelmente, por exemplo, quando há um artigo científico que é publicado, as mulheres continuam a ser segundas autoras, o primeiro autor continua a ser um homem, nunca têm tanta visibilidade, se calhar os artigos que têm como primeiras autoras mulheres nunca são tão citados como os artigos que têm como primeiro autor um homem, e isto é muito importante na ciência, que é a citação dos artigos. Portanto, há aqui coisas há obstáculos que realmente continuam a existir, e há casos que ainda nos dias de hoje se poderiam passar, e estes casos mais recentes realmente são um exemplo disso. E é o caso da Katalin Karikó. Katalin Karikó era uma investigadora húngara, era e é, que ainda está viva, felizmente, mas é uma investigadora húngara que fugiu, entre aspas, saiu da Hungria com o marido e com a filha, ainda nova, porque na altura queria seguir a área da investigação e não era fácil naquele tempo na Hungria uma mulher ser investigadora, e portanto ela decidiu mudar-se para os Estados Unidos. E realmente nos Estados Unidos teve que saltar de instituição em instituição, porque ela continuava a insistir em investigar e em trabalhar no chamado ARN mensageiro, que muita gente agora já conhece o termo por causa das vacinas da Covid, mas portanto ela insistia em trabalhar e em perceber o mecanismo do ARN mensageiro, e na altura ninguém dava valor àquilo, ninguém valorizava aquela investigação. Os investigadores eram todos muito céticos em relação ao potencial daquilo, e ela até chegava a ser apelidada pelos colegas como a louca do ARN. Ela teve aqui imensas dificuldades, depois acabou por ser até demitida da Universidade da Pensilvânia, onde ela trabalhava, precisamente por continuar a insistir em trabalhar nisso e por alegadamente não dar o retorno financeiro à instituição. E depois teve que se mudar para a Alemanha para ir trabalhar para a BioNTech. E, portanto, na altura, quando surgiu a pandemia da Covid-19 e as vacinas foram realmente desenvolvidas rapidamente, não é? Quando as vacinas realmente surgiram, foram baseadas nessa tecnologia que ela investigou durante décadas. Se não fosse ela a insistir em trabalhar naquilo, se calhar, quando foi necessária, não teríamos esse avanço que permitiu depois termos as vacinas. E, portanto, realmente as pessoas sabem o que é a vacina, sabem o que é o ARN, mas depois, se calhar, muita gente não sabe quem é que foi a mulher que esteve por trás daquela descoberta. Ela e o colega acabaram por ganhar o Prémio Nobel da Medicina, mas durante muitos anos era a louca do ARN, e se calhar se fosse um homem assim obstinado e realmente focado, as pessoas iriam elogiar, mas como era uma mulher, se calhar criticavam. E outro caso também que também abordo no livro é o da Svetlana Mozhov. Ela é uma investigadora que teve também na origem de uma descoberta que levou ao desenvolvimento dos famosos medicamentos para a diabetes e para a obesidade, como o Ozempic. E, portanto, aquilo foi uma descoberta de vários investigadores, a maioria homens e ela uma mulher.
de vários investigadores em diversas instituições, portanto, que foram fazendo descobertas que depois levaram ao desenvolvimento daqueles medicamentos, mas a verdade é que a maior parte dos prémios que foram entregues à equipa e a maior parte das patentes e dos artigos que foram escritos sobre aquilo não incluíram o nome dela. E, portanto, incluíam o nome dos homens, mas o dela não incluíam. Ela foi uma daquelas mulheres que bateu o pé e que disse: não, o meu nome vai ser incluído nas patentes, o meu nome vai ser incluído nos artigos, porque eu também participei, porque muitas das mulheres se calhar deixam isso para lá e pensam: eu não me vou chatear. E ela não, ela decidiu bater o pé e muito bem, e felizmente hoje sabemos que ela esteve envolvida também na descoberta e foi-lhe dado o devido crédito. Mas de facto, ou seja, são casos que ocorrem nos dias de hoje, não é? E realmente este não é um problema do passado. E tu achas que as mulheres acabam por interiorizar esse apagamento ou essa invisibilidade e talvez até minimizar o seu próprio valor? E no fundo, que impacto é que esse apagamento pode ter na forma como as próprias mulheres olham para a sua competência, não é? Sim. Sim, eu acho que as próprias mulheres acabam por minimizar um bocadinho o seu valor. E isto são estereótipos que já estão enraizados, não é? Há um estudo nos Estados Unidos que mostra que as crianças tão novas como com 6 anos já associam determinadas áreas, nomeadamente científicas, aos homens. Por facto, as próprias mulheres também se minimizam muito, desvalorizam o seu próprio trabalho, e isso vem um bocadinho também no seguimento aqui da questão da visibilidade, porque se calhar também não têm tanta visibilidade porque se questionam a elas próprias se merecem essa visibilidade, não é? Enquanto que os homens possivelmente não se questionam. Exato. E de facto isso tem que mudar, não é? E tem de mudar nas próprias mulheres, portanto no seio das próprias mulheres. E achas que pode ajudar a forma como as mulheres comunicam, ou seja, que relação existe entre a competência e a forma como se comunica essa competência? E, no fundo, que papel é que assume a forma como as mulheres comunicam na construção da sua credibilidade, no geral e, nomeadamente, mais concretamente, no contexto da ciência? Sim, acho que a forma como comunicam tem muito a ver com a credibilidade que é atribuída. Acho que tem vindo a ser feitos progressos nesse sentido, tanto ao nível dos homens como das mulheres, e isso é algo que eu tenho vindo a notar no meu dia-a-dia enquanto jornalista, é que de facto os investigadores estão a saber comunicar melhor, e isso nota-se bastante nas redações. Mais próximos também de um público mais leigo, etc. Exatamente, estão mais próximos, sabem comunicar melhor no sentido de saberem explicar melhor a descoberta, sabem resumir melhor, e nota-se que efetivamente tem havido formação na área da comunicação na ciência, e isso é ótimo para nós jornalistas porque facilita-nos o trabalho, mas também é ótimo para os próprios investigadores porque traz visibilidade às suas descobertas, e sabemos que visibilidade muitas vezes é sinónimo de financiamento. Não é? As mulheres se calhar ainda estão um passo atrás em relação aos homens no que diz respeito à comunicação. Porque de facto, lá está, também muitas vezes não são elas próprias que não querem expor-se, mas acho que têm vindo a ser feitos progressos. E a área da comunicação é essencial, a comunicação é essencial para a credibilidade de um cientista, seja de um cientista de outra pessoa qualquer. De facto, aprender a comunicar acho que é uma competência. Comunicar bem é uma competência essencial nos dias de hoje, seja em que área for. Principalmente numa era das redes sociais e etc. É essencial, e isso para os cientistas e isso no mundo da ciência também é muito importante, porque também têm que chegar ao público mais leigo, como falávamos, e portanto acho que tem que haver uma formação contínua, tem que haver um esforço um bocadinho maior ainda do que aquele que está a ser feito, mas de facto já se notam progressos nesse aspecto. O que é que achas que as mulheres ainda subestimam relativamente à sua presença e à sua visibilidade? Por exemplo, o networking, ainda vemos muitos eventos com painéis exclusivamente masculinos. Isso deve-se certamente ao que estamos a falar também do facto das mulheres naturalmente se calhar se retraírem um bocadinho mais ou pensarem 2 vezes antes de se exporem, mas se calhar também ainda é algo que o sistema precisa de mudar, não é? Sim, sem dúvida. E essa questão dos painéis
é muito importante, não só painéis em termos de debates e mesas redondas e conferências, etc., mas também painéis, júris que avaliam determinadas propostas de investigação. E isso tem de mudar. Inevitavelmente. Mas sim, penso que as mulheres se desvalorizam a si próprias e muitas vezes desvalorizam as próprias competências. E isso é logo um entrave enorme em termos de visibilidade, em termos de credibilidade e em termos de criação de redes de contacto. Portanto, a criação das redes de contacto é essencial. Às vezes ainda são vistas um bocadinho, se calhar, o networking como oportunismo, não é? Exatamente. Precisamos de quebrar também com essa ideia. Sim, sem dúvida. E o networking é cada vez mais importante e no mundo da ciência especialmente. E de facto acho que falta também um bocadinho esse esforço às mulheres para entrarem, para criarem essas redes de contacto, para terem um bocadinho mais de visibilidade. E eu percebo, eu contra mim falo, porque eu também não gosto muito de me expor e, portanto, eu percebo que às vezes é difícil uma pessoa expor-se e todos nós temos inseguranças e, portanto, às vezes realmente é difícil expor-nos, mas se calhar temos que fazer um bocadinho esse esforço, porque inevitavelmente isso vai afetar o nosso trabalho. E, de facto, na era em que estamos a viver, essa visibilidade é essencial em qualquer área que seja, mas na ciência ainda mais. Que impacto é que achas que tem esta falta de representação também na percepção da autoridade e expertise das mulheres na ciência, no fundo, não é? Sim, tem imensa. Lá está, porque quando nós falamos de credibilidade, visibilidade e credibilidade, também estamos a falar de autoridade, não é? Porque uma pessoa tem autoridade quando é credível. Nem sempre é assim, mas supostamente deveria ser assim. E de facto é mais difícil a uma mulher ter autoridade quando não tem visibilidade nem credibilidade. E na ciência isso é um bocadinho difícil, porque assim, há tanta ciência a ser feita, há tanta coisa a ser desenvolvida ao mesmo tempo, que de facto ganhar essa credibilidade não é fácil. E tem que ser essa credibilidade e essa autoridade, fundo, e tem que ser construída precisamente através... Com consistência também, não é? Com consistência, através dessas redes de contacto que falávamos, da visibilidade. E se calhar isso influencia também tu como jornalista, não é? Ou seja, o que é que vai determinar o facto de tu abordares um tema ou uma investigação ou outra, também fazes a tua própria investigação para perceber, não é, com quem vais falar sobre este tema e também acabas por perceber qual é que é a postura, a credibilidade de uma pessoa versus outra, portanto... Claro, sim, isso pesa imenso no nosso trabalho enquanto jornalistas e a forma como comunicam e a visibilidade que têm e a credibilidade que têm, obviamente vai impactar aquilo que nós vamos escolher para noticiar, não é? Claro que quanto melhor nos venderem a sua descoberta, mais interesse nós vamos ter. Isto também na ótica do leitor, não é? Portanto, se nós vamos ter mais interesse, o leitor também vai ter mais interesse. E nós temos que pensar sempre na ótica do leitor. Portanto, de facto, é preciso construir essa credibilidade e passar essa imagem e vender a ciência de uma forma credível e também... que nos chama a atenção. E que talvez que pequenas mudanças é que tu achavas que seriam significativas, se consistentes, para evitarmos que o efeito Matilda ainda acontecesse nos dias de hoje? Sim, eu acho que a principal é essa que nós já falamos, que é aqui a visibilidade, a criação de redes de contacto, dar credibilidade e visibilidade às mulheres na ciência, às investigadoras. Depois há outras coisas que têm que ser melhoradas. Uma das questões e um dos obstáculos maiores que eu penso que nos dias de hoje ainda se põe é a maternidade. É muito difícil para uma mulher investigadora, para uma mulher cientista, quando é mãe, depois regressar. Acaba por ficar na retaguarda durante o período em que é mãe e depois é difícil regressar e voltar àquele caminho. E têm que ser feitos esforços e têm que ser implementadas medidas para facilitar esta reentrada
no mundo da investigação, no mundo do trabalho, às mulheres cientistas, e têm sido criadas algumas iniciativas nesse sentido. Têm efetivamente que ser feitos esforços para que os painéis sejam mais igualitários, para que haja uma introdução das mulheres nos painéis, nos debates, nas conferências, e têm que ser feitos esforços nesse sentido. Penso que muito tem mudado ao longo dos últimos anos, e isso nota-se, por exemplo, nos dados do ensino superior. As mulheres já são a maioria no ensino superior. Já há mais mulheres do que homens nas universidades, mas de facto, quando depois se vai ver os cargos de topo, depois na evolução é que não conseguimos ser tão rápidas quanto os homens. Exatamente, ou seja, esse salto para o patamar superior é sempre mais fácil e mais rápido para os homens. As mulheres até podem lá chegar, mas demoram sempre mais tempo a chegar, e têm sempre mais dificuldade a chegar aos cargos de topo. Claro, há algumas áreas, nomeadamente as chamadas áreas STEM, das matemáticas, das engenharias, da computação, nessas áreas as mulheres ainda têm pouca expressão, e portanto ainda há poucas mulheres nessas áreas. E isso realmente tem de ser mudado. E acho que isto começa na escola. Tem que ser incutido nas crianças que, de facto, se eu for uma mulher e se eu quiser seguir a engenharia, eu posso. O que nós estamos a dizer não é que as mulheres têm de seguir a engenharia, ou têm de seguir a matemática. É dar-lhes exemplos para poderem ver que é possível se quiserem, não é? Exatamente, dar exemplos e oportunidades para o fazerem. E ainda bem que falamos aqui da questão dos exemplos, porque acho que, e essa é a minha mensagem, a principal mensagem do meu livro, é que de facto há exemplos a seguir, porque muitas vezes as mulheres e as meninas e as raparigas acham que não há exemplos a seguir no que diz respeito à presença das mulheres na ciência. E esse é de facto o meu objetivo, é mostrar que há exemplos de mulheres extraordinárias na ciência, seja em que área for, da astronomia, à saúde, da biologia, que há realmente mulheres excepcionais nessas áreas, e que há modelos a seguir e que há exemplos a seguir, e que se uma rapariga quiser seguir aquela área, tem um modelo a seguir e pode fazê-lo. Filipa, em que momento é que sentiste que tinhas uma voz própria, não apenas como jornalista, mas como autora? E o que é que significa para ti uma voz profissional forte? Eu acho que comecei a sentir que tinha uma voz própria mais quando, talvez agora com o livro, com a publicação deste segundo livro, porque de facto, e mesmo eu continuo a ver-me a mim própria como uma jornalista, ou seja, divulgadora de informação, portanto, que divulga a informação que outros criaram. E sinto-me confortável nesse papel, confesso. Mas de facto acho que foi neste momento que eu comecei a perceber que tenho uma voz própria. Enquanto jornalista tenho um papel na decisão e em decidir o que é que vai ser publicado e o que é que vai ser divulgado. Portanto, eu acabo por ter uma voz, entre aspas, quando decido o que é que vou escrever, quem é que vou ouvir para escrever aquilo, quais é que são as fontes com quem eu vou falar, de que ângulo, a partir de que ângulo é que eu vou escrever uma determinada história ou um determinado artigo. Portanto, eu, obviamente que enquanto jornalista já tenho um papel, já tenho uma voz, mas se calhar começo a ter uma voz própria diferente agora enquanto autora, depois da publicação deste livro. E tens estado também mais consciente sobre a forma como tu comunicas a Filipa e o teu trabalho agora como autora desde que lançaste o livro também? Sim, tenho tentado estar um bocadinho mais consciente. Lá está, eu há pouco dizia que eu própria percebo, porque eu também não me sinto muito confortável com essa exposição, e sempre fui aquela que gosta de escrever e estar atrás do computador ou do caderno, e portanto também não me sinto assim tão confortável com essa exposição, mas lá está, tenho feito um esforço para no sentido de ganhar visibilidade e de ganhar essa voz própria também, principalmente porque o meu objetivo ultrapassa-me, não é? Portanto, o meu objetivo é realmente mostrar que há mulheres empoderadas, que há mulheres na ciência extraordinárias, que há, seja na ciência, seja noutras áreas, mulheres no jornalismo extraordinárias, na comunicação, na divulgação de ciência, e realmente, portanto, esse é o meu objetivo e é por aí que eu penso, não, eu tenho uma voz própria, com este objetivo, portanto, e tenho feito um esforço nesse sentido. Mas sim, obviamente que sinto-me sempre mais confortável no papel enquanto jornalista do que propriamente enquanto autora. Que mensagem gostarias que mais mulheres ouvissem, mas que ainda não estão a ouvir?
Precisamente esta de que as mulheres são tão competentes como os homens, essa mensagem de que não devemos duvidar das nossas competências e da nossa capacidade, porque acho que muitas vezes é isso que acaba por impactar e retrair as mulheres, que é duvidarmos e pensarmos sempre duas vezes, será que eu sou capaz? Será que eu tenho competências para isto? A mensagem que eu acho que as mulheres devem ouvir e que se calhar ainda não estão a ouvir é mesmo essa, é que somos capazes, temos competências para tal, e temos oportunidades, felizmente temos vindo a ter cada vez mais oportunidades e, portanto, devemos aproveitá-las, porque, de facto, se não as aproveitarmos, deixamos caminho aberto para outras pessoas o fazerem, não é? E agora, para terminar, pedia-te para completares a frase. Quando ela fala, importa que alguém ouça. De facto, nós temos voz própria, nós temos competência, nós temos capacidade. Portanto, quando ela fala, é importante que alguém ouça e que ela própria também se ouça a si própria. Obrigada, Filipa. Obrigada, Patrícia. Acho que ia deixar agora para terminar aqui o convite para que comprassem o livro. Se gostaram da conversa e quiserem explorar um bocadinho mais o tema Histórias de Mulheres Inspiradoras na Ciência, foi um prazer ter-te aqui no Quando Ela Fala e muito sucesso para o livro este e os próximos que virão. Muito obrigada. E parabéns. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite e pela iniciativa. Obrigada.